Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo que vai acontecer na novela Teresa? Só você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui teremos todos os dias resumos dela e da novela Alma Gêmea da TV Globo. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo. Teresa, capítulo 92. Martim busca Aurora no hospital para jantarem. Joana e Heitor chegam ali e irão acompanhá-los para o jantar. Teresa diz a Johnny que Fernando é o noivo da sua cunhada Luísa e veio visitá-la e aproveitou para preparar com Fernando uma surpresa para o casamento. Arthur chega ali. Teresa se assusta e diz que veio ver a Luísa. Teresa diz a Arthur que quer estar ao lado dele nesses momentos tão difíceis. Teresa e Arthur entram no apartamento de Fernando. Esperança toca na sua barriga e fala que seu filho cada vez se mexe mais. Ela sente falta de Hernan. Hernan vai à casa de Joana e leva uma rosa branca para Esperança. Ela fica feliz. Ele diz que leu a carta dela e pela primeira vez ela disse que o ama. Esperança diz que é verdade. Os dois se beijam. Hernan diz que também a ama e ama os dois. Arthur explica para Fernando como chegou na situação, da beira da falência total. Fernando diz que ele conta com sua ajuda para tudo. Oriana e Luísa chegam no apartamento e encontram Teresa e Arthur ali. Esperança diz a Hernan que se sente muito feliz ao lado dele. Ela diz que fica feliz por ele ter lido sua carta e por estar lhe dando a oportunidade que ela esteve a ponto de botar a perder. Arthur diz a Oriana que suas circunstâncias mudaram. Ele diz a Luísa que perdeu o caso. Luísa diz que sente muito e pergunta em que pode ajudá-lo. Arthur pergunta a Oriana como vão seguir agora, que ele está à beira da quebra. Patty e Roberto voltam para o apartamento de Mariano e ficam fazendo companhia para Johnny. Arthur informa que sua situação é crítica. Oriana diz que não haverá mudança e para ela tudo seguirá igual. Fernando diz a Arthur que pode respaldá-lo como amigo e cunhado. Arthur diz que usará o que tem e venderá sua casa. Luísa diz que apoia toda decisão que ele tomar. Fernando propõe de dar um empréstimo a Arthur. Ele não aceita por respeito. Luísa, Fernando e Arthur vão para outro lado. Oriana pergunta a Teresa o que ela pensa em fazer. Teresa diz que apoia Arthur incondicionalmente e se as coisas ficarem mal, podem voltar a começar. Oriana diz que é o mínimo que ela pode fazer, porque é por causa dela que Arthur não aceita o dinheiro dela nem do seu filho, porque brigou com ela por culpa dela. Oriana diz que é uma pena se Arthur perder essa casa. Teresa diz que não sabe porque ela quer culpá-la de tudo, mas Arthur faz bem em ter dignidade e não aceitar. Oriana diz que se ela não fosse uma pobretona, poderia apoiar de verdade o marido. E se Arthur tivesse se casado com alguém como Maída, não estaria sofrendo essa situação, porque Mayra o apoiaria incondicionalmente. Oriana diz a Teresa que será duro para ela ter tido tudo e agora ficar sem nada. Teresa fica irritada e chateada com a megera. Johnny vai à casa de Joana ver a irmã e o sobrinho. Ele diz à Esperança que voltará a trabalhar. Ela pede que ele não fique na vila, porque corre perigo. Nico recebe informações dos seus comparsas, dizendo que Johnny está na vizinhança. Genoveva diz a Aida que Arthur está muito mal de dinheiro, à beira da falência, e terá que vender a própria casa. Aida ri e comemora, dizendo que Teresa, outra vez, é uma pobretona. Teresa diz a Arthur que ainda bem que Oriana não surtou e nem quis impedir o casamento de Luísa com Fernando, apesar de como estão as coisas. Arthur diz que Oriana se comportou muito bem. Teresa diz que acha que Oriana desfruta e comemora por estarem indo mal. Teresa pergunta ao marido se teria aceitado a ajuda de Oriana se não tivesse discutido com ela. Arthur diz que sim, que teria aceitado igual como foi quando seus pais morreram. Teresa diz a Arthur que então é verdade, que Oriana disse que ele perderá a casa da família dele por sua culpa. Arthur diz que é verdade, mas nada se compara com tê-la ao seu lado. Teresa diz que é incrível ver o quanto ele a ama. Arthur diz que ela vale mais do que qualquer fortuna e seguirá em frente por ela, para dar tudo o que ela merece. Eles se abraçam e se beijam, apaixonados. Aida diz a Genoveva que não pode acreditar e está amando saber que Teresa está se lascando. Genoveva diz que tem pena de Arthur. Aida também tem, já que Arthur é bom.
Luísa agradece a Oriana por ter demonstrado carinho com ela e por estar a aceitando. Luísa diz que se preocupou quando Arthur lhe disse que poderia perder o caso e, com isso, perderia muito dinheiro, mas pensou que tudo se resolveria. Ela diz que são coisas materiais, mas quando percebeu que por isso estaria em jogo sua relação com Fernando, queria morrer. Luísa diz a Oriana que mesmo que não tenha dinheiro, será a melhor esposa. Teresa diz à madrinha que quando não se tem dinheiro, não dá para solucionar os problemas. A Aurora visita Teresa. A Aurora abraça a amiga e diz que soube o que aconteceu com Arthur e sente muito. Oriana diz a Luísa que o escândalo é sobre Sainz e não sobre Arthur, e só teve a má sorte de ter que arcar com os gastos desse cara. Oriana diz a Luísa que já estranhava que Teresa iria lhe interromper quando iria se desculpar com ela. Oriana diz que Teresa é inteligente, e muito, mas Luísa é uma moça extraordinária e quer que ela sempre esteja perto do seu filho. Mariano chega no seu apartamento. Patty diz que está preocupada com Johnny, pois ele disse que iria ajudar o porteiro com outras coisas, mas já passou muito tempo e ele ainda não apareceu. Johnny mostra para Esperança as queijadinhas que fez. Johnny come um pouco e se despede da irmã. A Aurora diz a Teresa que entende que ela está agoniada com tudo o que passou, mas o pai dela está bem e Arthur sairá dessa situação logo logo. Teresa diz que Arthur ficou muito afetado com isso e ele nem sabe como é isso, já que nunca foi pobre. A Aurora diz a Teresa que ela tem a grande fortuna de não viver esse momento sozinha. A Aurora suspeita de alguma coisa e pergunta a Teresa se ela se casou com Arthur por amor ou por dinheiro. Teresa diz que foi por amor. Os comparsas de Nico encontram Johnny fora da vila. Eles o ameaçam com uma arma. Johnny é brutalmente espancado pelos ladrões. Genoveva diz a Aida que se alegra pelo que aconteceu com Teresa, porque sabe que ela teve algo a ver com a morte do seu filho Paulo. A Aida também suspeita disso e acha que está sendo feita a justiça pelo seu bebê Paulo. A Aurora pergunta a Teresa se viu Armando. Teresa diz que não conseguiu se comunicar com o pai. A Aurora diz que Mariano tirou uma radiografia dele, mas que não teve nada de grave. A Aurora diz que Armando está apenas muito triste e deprimido. Teresa fica triste pelo pai estar se culpando pelo que houve. Ela diz que irá vê-lo. A Aida dá uma taça de champanhe para a mãe. Genoveva diz a Mayra que perdoar Rubens é o melhor que ela pode fazer. Mayra diz que irá se divorciar do mesmo jeito e sua relação com Rubens está acabada, mas precisa perdoá-lo para se sentir melhor e começar uma nova vida. Teresa e Joana vão à casa de Regina. Regina diz a Teresa que o pai dela saiu e foi procurá-la em casa. Regina pede que Teresa tome um cafezinho antes de ir embora. Teresa diz à mãe que Arthur perderá todo o dinheiro pelos papéis que foram perdidos. Armando visita Arthur e diz que está muito mortificado pelo que aconteceu com os papéis. Ele diz que está intranquilo e agradece pelo emprego que ele o deu, mas não pode continuar trabalhando no escritório. Arthur pede que ele descanse bem para conversarem depois. Armando entrega sua demissão e as chaves do escritório. Ele pede desculpas para Arthur. Patty e Mariano encontram Johnny caído no chão, muito ferido na vila. Eles ficam surpresos e socorrem o rapaz. Patty se desespera pelo namorado não reagir. Teresa toma café. Regina diz que não acha que o professor ficará sem dinheiro, porque ele é muito inteligente para os negócios e logo sairá disso. Teresa pede que a mãe não encha a sua cabeça. Teresa diz que prefere morrer do que voltar a ser pobre. Regina não escuta isso. Teresa se despede da mãe e sai. A Aida encontra Teresa e diz que ela já está de novo na vila, como Arthur está arruinado. Teresa diz que isso é passageiro e sairá adiante de novo. A Aida não acredita e diz que até a casa dela será vendida. Teresa diz que quem sabe se algum dia não compra uma melhor. A Aida diz que vai considerar se compra a casa dela para viver com Mariano lá. Teresa diz que Mariano não aceitaria viver numa casa que ela comprasse e nem que entre as paredes daquela casa ela e Arthur foram tão felizes. A Aida diz que pode comprar a casa dela para provocar e demonstrar que ganhou.
Mariano cuida dos machucados de Johnny. Ele sente muita dor. Magda chega para ajudar Johnny. Johnny pede que eles não digam nada para sua irmã. Aida chega até o quarto e fica chocada ao ver Johnny ferido. Teresa está sentada na escada da casa. Todas as luzes estão apagadas. Ela está completamente no escuro. Teresa recebe uma ligação de Nico. Ela pergunta ao infeliz o que ele quer. Ela diz: "Você não sabe o quanto eu te odeio." Nico diz que pensou que ela queria metade dos papéis que tirou do pai dela. Teresa diz que por culpa dele, Arthur perdeu um julgamento muito importante e estão quebrados. O imbecil não acredita. Teresa pede que ele a deixe em paz, porque não tem dinheiro para dar para ele e nem quer saber mais nada dele. Teresa chora. Fernando vê Luísa dormindo no sofá e se lembra de quando viu Teresa ali seminua. Ele ignora os pensamentos. Fernando acorda Luísa e pede para irem para a cama. Arthur e Teresa estão dormindo. Teresa tem um sonho, morando na vila novamente, e Arthur trabalhando de taxista, como foi com Mariano. Teresa se assusta e acorda. Ela fica com medo de voltar à miséria e se nega a ter esse destino. No dia seguinte, Regina toma café da manhã. Armando não quer comer nada. Regina diz que ele conseguirá outro emprego. Regina diz que ontem falou com Teresa e ela queria falar com ele. Armando diz que Teresa e Arthur ficaram sem nada por sua culpa, por não ter entregado os papéis. Regina pede que ele não se culpe mais, pois roubaram os papéis dele. Teresa abre sua gaveta e olha suas joias, mas não quer se desfazer de nenhuma. Nico liga para Teresa e fala que o que fez com Johnny foi só o começo. Teresa diz que Arthur e ela não têm mais dinheiro e terá que vender até a casa por culpa dele. Nico diz que se ela tivesse dado o dinheiro antes, o marido dela não teria perdido o caso e não estaria nessa situação. Ela se irrita. Aida chama Mariano para almoçarem. Ele diz que irá sair com Aurora para verem do assunto do projeto. Aida diz a Mariano que Arthur perdeu todo o dinheiro, em um caso. Arthur volta para casa muito mal, aos prantos. Arthur diz a Teresa que Sainz não suportou tudo que caiu em cima dele no julgamento e se suicidou. Teresa fica chocada. Arthur abraça a esposa. Mariano diz a Aida que não se alegra com isso. Aida diz que por Arthur não, mas por Teresa está desfrutando de alegria. Teresa chora e pede que Arthur se acalme. Ele se culpa. Teresa pede que ele não diga isso, pois nenhum advogado consegue ganhar todos os casos. Ele diz que se sente mal e pensa na esposa dele, nos filhos de Sainz, que ficarão sem pai. Teresa pede que ele não jogue todo o peso em cima de si mesmo, de coisas que não foram completamente culpa dele. Roberto visita Joana e pede para irem ver o Johnny. Joana diz que Esperança não pode saber que Johnny apanhou. Joana culpa Roberto por Johnny estar assim e diz que ele não é bom porteiro e Johnny veio até a vila por causa disso. Arthur agradece a Teresa pelo apoio dela e diz que se não tivesse ela ao seu lado, não sabe o que faria. Teresa diz que o ama e vai ajudá-lo, mas ele tem que ser forte. Ela beija ele e pede que coloquem metas ambiciosas em prazos curtos, para se recuperarem em pouco tempo. Eles se beijam e ela diz que o ama. Aida pede que Mariano não fique preocupado com essa tipa, porque Teresa cavou a própria cova e agora que aguente. Ela pensa que ele ainda sente algo por Teresa. Mariano diz a Aida que não gosta que ela zombe do que acontece com Teresa. Mariano diz que sempre deu o lugar dela quando começaram a relação e pede que ela não venha com reclamações. A senhora Sainz chega na casa de Arthur furiosa e diz que por culpa dele seu marido morreu. Arthur pede que Margarida se tranquilize. Margarida pergunta o que vai dizer aos seus filhos sobre a morte do seu marido e o que fará. Teresa chega ali e pede que Margarida se acalme, porque entende o sofrimento dela, mas ela tem que se acalmar. Margarida saca uma arma e diz que não vai se acalmar. Arthur pede que Margarida devolva a pistola. Ela diz que perdeu tudo e ele não vai viver para seguir desfrutando, contando a história. Teresa segura a mão de Margarida e implora para ela entender que seu marido fez até o impossível para vencer o caso. Margarida diz que se ele não tivesse ficado na Europa, teria ganhado o caso. Rola uma forte discussão. Margarida dispara a arma e atinge Teresa 2 vezes. Arthur fica chocado. Teresa sente a dor do disparo. Arthur fica desesperado.
Teresa cai nos braços de Arthur ferida. Teresa desmaia. Johnny está com dores pelo corpo inteiro. Patty fica ao lado dele. Ele pede perdão por ter vindo à vila. Arthur se desespera ao ver Teresa à beira da morte. Arthur pergunta a Margarida o que ela fez. Margarida vai embora. Joana chega na casa e fica chocada ao ver Teresa baleada. Arthur pede que Joana chame uma ambulância, pois Teresa precisa de um médico urgente. Joana liga para Mariano e diz que atiraram em Teresa e ele tem que vir à casa de Arthur agora. Roberto diz a Johnny que queria ajudá-lo, mas viu que não serve nem para ser um porteiro. Patty alimenta Johnny. Joana pressiona o ferimento de Teresa para ela não perder tanto sangue. Arthur diz a Joana que aquela mulher queria matá-lo, mas Teresa entrou na frente. Mariano chega até a casa de Arthur e socorre Teresa. Arthur pede que Mariano salve ela. Porfírio vai à casa ver Patty. Ela diz que ali ele sempre será bem-vindo. Arthur pressiona o ferimento de Teresa. Ela está desmaiada. Mariano sofre com medo da moça morrer. Heitor diz a Aurora que uma louca entrou na casa de Arthur e atirou em Teresa e ela tem 2 ferimentos de bala e perdeu muito sangue. A Aurora se desespera e pede que o pai salve sua amiga e a opere. Teresa é colocada numa maca e é levada. Mariano pede que Arthur vá na ambulância. Mariano diz para eles avisarem sobre o tipo de sangue de Teresa para ela receber doações. Porfírio vê Johnny muito ferido. Patty diz que Johnny apanhou de alguém. Porfírio pergunta em que ele anda metido. Lena diz a Genoveva que Teresa levou um tiro, perdeu muito sangue e que pode morrer. Genoveva fica chocada. Nico passa pela casa de Teresa e vê que realmente estão vendendo. Teresa chega ferida ao hospital, com poucos sinais vitais. Regina e Armando estão em casa. Armando ainda quer procurar trabalho de mecânico. A Aurora vai à casa dos senhores e diz que Teresa está hospitalizada. Eles se preocupam. A Aurora pede para irem logo, porque no caminho até o hospital explica tudo para eles. Essa hembra é mala, essa hembra se dá.